O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Tiago, seja bem-vindo de volta, hein? Obrigado, Rafael. Hoje, tudo bem? Bem-vindo de volta, Tiago. Bom dia. Gisele, bom dia também. Bom dia. Bom, nosso primeiro tema é o seguinte: a Câmara dos Deputados pediu ao Supremo a anulação de operações de buscas e apreensões que foram feitas pela Polícia Federal em gabinetes dos deputados Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, e Rejane Dias, do PT do Piauí. Nessa ação, a Câmara argumenta que qualquer medida que afete parlamentares só pode ser determinada pelo Supremo e encaminhada para deliberação para a Câmara ou para o Senado. Na semana passada, o presidente do Supremo já tinha impedido uma operação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a partir de um pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Deputados e senadores devem contar com um foro privilegiado e com uma proteção especial que se estende inclusive aos gabinetes deles dentro do Congresso contra ações da Polícia Federal e do Ministério Público. Começo com os argumentos iniciais do Tiago Anastácio. Oi, Rafael, de novo. Oi, Gisele. Oi, os telespectadores. Bom dia. Quando nós falamos de foro privilegiado ou foro especial ou foro por prerrogativa de função, nós estamos falando de uma proteção constitucional para os políticos, mas não uma proteção porque eles são melhores ou são uma casta que está acima da população brasileira. Na verdade, é para que não haja nenhum tipo de interferência indevida de outros poderes contra esses parlamentares. O problema é que a história do foro privilegiado no Brasil é uma história muito mal sucedida. E, ao longo dos últimos anos, o foro privilegiado foi sendo melhorado a partir de interpretações constitucionais do Supremo para que os problemas muito característicos das décadas de 80, 90 e também da primeira década desse século não acontecessem. Acho que passaremos por isso ao longo do debate, mas é muito importante dizer que o foro especial ou foro privilegiado não é, como o nome diz, um privilégio, algo dado a mais, mas apenas e exclusivamente uma proteção aos mandatos desses parlamentares. E a ideia dos mandatos, de proteção aos mandatos, ficou muito claro agora, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo professor Luiz Roberto Barroso, que delimitou este foro para os crimes cometidos em razão do cargo e, principalmente, durante o correr do mandato. Isso é muito importante para que fatos pretéritos não possam ir a julgamento do Supremo, abarrotando ainda mais aquela jurisdição constitucional, e também que casos alheios à função não sejam de competência do Supremo. Por exemplo, um caso de violência doméstica de um parlamentar contra a sua ou o seu companheiro. Não seria o caso de crime cometido em razão do mandato. Não seria de competência do Supremo Tribunal Federal. Agora, existe, claro e evidentemente, um problema de discursos no Brasil sobre o foro privilegiado. Quando se quer ser populista, se ataca o foro privilegiado. Quando você está no poder e sabe que pode sofrer ataques indevidos por estar no poder, se passa a ser favorável ao foro privilegiado. E esse é um grande problema, inclusive, na construção jurisdicional brasileira. Agora a introdução da Gisele Soares. Gisele?
Bom dia, bem-vindo novamente. Tiago, aproveitando inclusive seus argumentos iniciais, veja a complexidade desse instituto. Será que um instituto tão complexo, que goza de uma série de interpretações jurisprudenciais, não está a macular o seu próprio conteúdo, ou seja, aquela sua função precípua? Uma primeira distinção importante que a gente precisa fazer para entender é que privilégio e prerrogativa de função são coisas distintas. O privilégio, ele é pessoal e permanente. O foro, ele não é privilegiado, é um foro por prerrogativa de função, ou seja, é uma competência especial penal para o processamento e julgamento de pessoas que ocupem determinados cargos públicos no interregno da sua ocupação, ou seja, pessoas que, durante a ocupação daqueles cargos, tenham praticado atos que se desviaram daquela função pública para a qual eles foram nomeados. Então, aí já uma primeira dificuldade, uma primeira distinção importante. Será que essas prerrogativas de função são necessárias atualmente? No mundo todo, não há essa quantidade excessiva de prerrogativas, seja para uma profusão muito grande de cargos. Aqui no Brasil, nós temos foro por prerrogativa de função para o Legislativo, para o Executivo e também para o Judiciário, para o Ministério Público. Além disso, há, então, os tribunais com essas competências específicas. Então, são regras que já eram bastante complexas. Advém ainda mais as interpretações do STF para, então, definir aplicações mais específicas destas normas, e aí o que nós vivemos é essa situação atual. Então, há uma dificuldade tão grande na aplicação de todas essas formalidades, esses critérios formais, que o conteúdo mesmo, ou seja, o processamento e o julgamento, acabam não acontecendo, porque há uma sucessão de recursos, uma sucessão de adiamentos, muitas anulações. Nisso o tempo vai passando, os prazos prescricionais vão acontecendo e as pessoas que cometeram os desvios acabam não sendo processadas, não sendo julgadas, não sendo punidas. Então, nessa situação atual e fazendo um comparativo com outros países do mundo que não possuem, o mais próximo do Brasil é a Espanha, que tem um rol muito mais reduzido que o do Brasil. Portugal também tem o rol ainda mais reduzido, a Alemanha não tem prerrogativa de função, Estados Unidos não tem prerrogativa de função, a França não tem, a Inglaterra não tem. Então, está na hora de nós revermos esses foros de prerrogativa de função, porque temos juízes de primeira instância absolutamente qualificados para fazerem esses processamentos e julgamentos, sim. Gisele, o meu problema com o foro privilegiado por prerrogativa de função é porque os dois termos são usados, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal, embora a sua diferenciação seja perfeita, né? O privilégio é pessoal, a prerrogativa de função é sobre o cargo público, pela função. Para o direito, função é algo público, é o exercício de um munus, de uma obrigação, de um dever público. O meu ponto aqui é o que gerou tanta discussão sobre o foro privilegiado. Foi um populismo escancarado e escarrado e estúpido que muito fez criticar o foro privilegiado sem se entender o que era o foro privilegiado. E todos nós do direito sempre soubemos que o foro era um problema, não por causa do foro. É que nós nunca pensamos que mais que metade do Congresso Nacional, como atualmente esse renovado Congresso Nacional, fosse investigado por crimes de todos os partidos. Eu fiz um levantamento antes de vir para cá. Por exemplo, para o meu espanto, o PSL tem mais pessoas investigadas do que o PT, que foi o grande alvo de ataques nas últimas eleições. Existem todos os partidos envolvidos, a partir de deputados e senadores, em grandes problemas do Brasil. O foro privilegiado foi criado para uma excepcionalidade. Nós nunca pensamos, em bom português, que houvesse tanto ladrão. Pois é. É isso que atrapalhou a ideia do foro. Mas o Supremo, hoje, fez, repito, a partir de um voto brilhante do professor Luiz Roberto Barroso, um recorte muito interessante que parou com os problemas do foro, ou os diminuiu em monta muito interessante. Porque agora é no exercício do mandato, enquanto correr o mandato, por causa do mandato. E não como acontecia antes, que o sujeito era acusado de homicídio lá nos cafundós do Judas, iria para um julgamento pelo júri, até quero depois tocar contigo na questão do júri, por causa de questão de mandato e soberania popular,
ia para o julgamento pelo júri, se tornava deputado federal. O processo saía do júri e ia para o Supremo Tribunal Federal. Isso era um total nonsense. Os casos de prescrição, os casos em que o Estado perdeu o poder de punir pessoas ou de julgá-las bem ou até melhor, o problema estava aí. Com esse novo recorte, nós precisamos fazer uma análise, e uma análise muito pormenorizada, se houve uma melhora. Pelo que tenho acompanhado, é a minha área específica, sim, há uma melhora. Agora, o problema é político, é de discurso político. Exemplo, Rio de Janeiro. Que discussão que existia sobre Flávio Bolsonaro, a competência ser do juiz? Nenhuma. Mas o Tribunal de Justiça do Rio desrespeita uma decisão clara e evidente do Supremo Tribunal. E isso vai gerar qual problema? O problema que temos hoje. Por quê? Vejam só a dificuldade de analisarmos competência. O que é ruim para a política, muitas vezes é bom para o direito. Porque nós criamos e delimitamos limites para o direito. No Congresso Nacional, agora há uma alegação no Supremo que não houve uma paridade jurisdicional, ou seja, que o Supremo não julgou igual a questão do senador Serra, Senado da República, com 2 deputados federais, Congresso, Câmara dos Deputados. Mas ali eram situações diferentes. Por que eram situações diferentes? Contra o ex-governador José Serra, atual senador, houve uma ordem do juiz de primeiro grau, do Dr. Marcos Vargas, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil, que é da Justiça Eleitoral de São Paulo, vinculado, evidentemente, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão saiu de primeiro grau. Se fosse como foi na casa do senador José Serra, sem problema nenhum. Mas foi diante da funcionalidade dele que se alegou que o Supremo deveria ter agido. Poderia ter o juiz, Dr. Marcos Vargas, informado o Supremo sobre uma busca e apreensão e o Supremo ter apenas homologado. Não haveria vício nenhum. Então, serviu de exemplo para o que deve ser feito. Agora nós temos um novo parâmetro jurisdicional para como agir nesses casos. A Câmara dos Deputados, eu não conheço o caso tão profundamente. Só que ela busca agora no Supremo uma equiparação. Me parece, Gisele, que quando você vai ao gabinete de um deputado ou de um senador e um juiz de primeiro grau está analisando um caso pretérito de anos atrás e vai determinar uma busca e apreensão, creio que agora nós sabemos o que deve ser feito. Basta uma chancela e a autorização do Supremo, porque é no exercício do mandato. E nós sabemos que uma busca e apreensão gera um abalo político na figura. E uma busca e apreensão não significa que a pessoa é culpada ou inocente. É apenas uma busca e apreensão. Quer dizer, já é algo relevante, mas que ainda está adornado pelo direito por um cuidado. Então, eu acho que é muito útil essa discussão, e muito útil a discussão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que ele deve enfrentar proximamente. Quando forem casos anteriores, o que nós faremos? Eu concordo, Tiago, e até vou aproveitar. Você veja como a sua fala precisou ser longa, complexa, detalhada, para a gente conseguir debater minimamente o tema. Veja, é um tema que é complexo para nós, que conhecemos o direito, que estudamos todos os dias. Imagine para toda a população. E aí você tocou num outro ponto importante. A exceção é mais volumosa do que a regra. Então, será que não está na hora de revermos essa regra? Porque se temos essa situação fática e teremos por um prolongado período, porque a gente sabe que processos judiciais e investigações. Mas, Gisele, a gente não pode mudar o direito por causa dos ladrões. Não, a gente tem que mudar o direito por causa do ladrão. A gente tem que parar de eleger ladrão. Pois é, desculpa, as duas é diferente. Coisas. Concordo, é diferente. As duas coisas. Vamos parar de eleger ladrão, as proteções constitucionais, elas devem permanecer. O problema é a urna. A gente tem tratado urna no Brasil como pinico. E não é. Né? A gente tem que ter um voto consciente a partir de fatos, de propostas, e não essa história. Gisele, se tem uma coisa que eu desconfio, é de político que fala, eu vou acabar com a corrupção. É o primeiro que roda. É ou não é? Mas, Tiago... Você sabe disso. Concordo, parte das informações, elas vêm também
das investigações, dos processos, das condenações. Então, também é uma forma de informar o eleitor para que ele saiba que aquele político que está se candidatando não é um político ficha limpa, ou ele não é um político, ele é um político que tem um passado com a justiça, que está sendo investigado. Então, se a exceção está maior que a regra, a gente vai ter essa realidade pelos próximos tempos, infelizmente, ainda que haja uma nova renovação nas próximas eleições, ainda que o eleitor seja cada vez mais criterioso, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, vamos rever essa regra, porque... Pessoas boas não querem ir para a política, Gisele. E aí que está o erro, Thiago. A gente precisa de pessoas boas na política. Mas a gente vai diminuir a proteção a essas pessoas também? Mas não é diminuir a proteção tem que ser igual para todos. Por que no Brasil tem que ser diferente de todos os outros países do mundo? Mas, Gisele, porque aí que está, há um equívoco. Um exemplo. Existe um acionamento jurisprudencial de cortes federais, de distritos de cortes federais, em casos nos Estados Unidos, por exemplo. O presidente Trump não pode ser julgado por um júri normal, mas é para um federal. Pois é, mas é impeachment. A Alemanha também, é só impeachment. O resto, todo mundo igual. Não existe uma proteção, existem proteções constitucionais para os cargos, não é para a pessoa. Sim, por quê? Qual é a história do Brasil? Qual é a história do Brasil? Vamos lá. Para entender o foro privilegiado, nós temos que entender qual é a importância da justiça de primeiro grau, não nos casos do presidente da República e dos senadores. Não é isso. É a história nos rincões do Nordeste, aonde o juiz era muito próximo do coronel e qualquer candidato que vencesse o coronel sofreria gravíssimos problemas de perseguição política via judicial. A tal da lawfare, né, que agora se diz muito no Brasil, que eu acho, inclusive, uma bobagem, esse anglicismo, mas, de fato, existe. A ideia foi afastar a proximidade das relações políticas da jurisdição contra o adversário, ou seja, não vai ser o adversário que vai julgar. Os americanos conseguiram entender isso lá atrás. Por quê? Como eles têm um sistema eleitoral dos juízes, eles perceberam que haveria um grande problema se o juiz que disputa a eleição com o outro fosse juiz do perdedor depois. E também na dinâmica, porque uma hora um entra, uma hora o outro sai. E aí criou-se a instituição do júri, para que a culpa ou inocência não estivesse na mão do opositor político. Isso aqui não é nenhum recadinho para o Sérgio Moro, não. É um fato histórico americano. É um fato histórico americano. Inclusive, o professor Gustavo Badaró fala isso maravilhosamente, assim como o Guilherme Nucci, o desembargador Guilherme Nucci. O problema aí é o seguinte, é de base. Não é a discussão do presidente da República. É o vereador lá dos rincões que tem proximidade com o prefeito numa cidade de 3 mil habitantes que janta todo dia com o juiz. Tiago. Essa é a realidade do Brasil. Tiago, Gisele, eu queria aproveitar para rapidamente fazer uma intervenção aqui. Enquanto vocês estão debatendo, tem muita gente saudando aqui a volta do Tiago na hashtag Grande Debate, mas eu vejo aqui que a enormidade, a maioria das nossas mensagens, das mensagens que a gente recebe, são de pessoas que entendem que o foro privilegiado é, por exemplo, abrigo para corrupto, é um benefício indevido para quem roubou, é uma perversão. E majoritariamente as pessoas têm essa percepção quando a gente fala em foro privilegiado. É uma percepção correta ou é algo incorreto que foi construído ao longo do tempo e precisa ser melhor explicado em debate como esses que nós estamos fazendo aqui? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da percepção da população sobre o foro privilegiado. Eu queria começar com a Gisele. É uma percepção corretíssima. Correto. Veja como a gente tem até dificuldade semântica e a gente fala em foro privilegiado e é prerrogativa de função. Não há mais privilégios, esses privilégios eles acabaram. O privilégio adivinha daquela época da monarquia, dos títulos, das outorgas, enfim. Essa relação, ela acabou. Há uma prerrogativa de função. Deve ser reduzida essa prerrogativa de função? Sem dúvida nenhuma. A própria situação atual, que o Thiago retratou bem, ou seja, a exceção maior que a regra, a gente tem uma quantidade, um volume absurdo de políticos sendo investigados, sendo processados, sendo condenados. Precisamos redesenhar essa estrutura? Sem dúvida. O exemplo dos Estados Unidos é um exemplo muito importante. Isso por quê?
Precisamos ter outra forma de investigação e de punição. Veja, Tiago, a gente está debatendo aqui por conta da situação. Qual foi a situação fática que aconteceu? O que aconteceu foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impediu que fosse cumprida uma determinação judicial de busca e apreensão num gabinete. E aí vamos discutir o que é um gabinete dentro do Congresso Nacional? É uma propriedade privada? É o asilo inviolável de um político? Ele está sendo invadido, está sendo privado da sua liberdade política? Não! Aquele é um espaço do povo. Não é a casa do povo? Então, como é que a Polícia Federal não pôde adentrar o gabinete de um senador para fazer uma busca e apreensão autorizada pela Justiça? O Senado é a casa do Estado. Pois é. Seja como for, é das pessoas, não é daquele ou de outro político. Ele ocupa ali provisoriamente, temporariamente. Até porque, Tiago, e aí fazendo uma outra crítica, político não é profissão. Claro que não. Os políticos, eles ocupam e contribuem. Não deveria, né? Pois é. Não deveria. Mas a gente tem gerações de políticos no Brasil. Isso precisa mudar, sem dúvida nenhuma. Tem alguns que dá a impressão que o cargo é hereditário. Puxa, né? E olha só, é o privilégio. É aquela questão arraigada do privilégio. Não é privilégio. Prerrogativa de função. E função é temporária. O político tem que ter uma profissão, tem que ter uma função e ele, então, contribui temporariamente para o Estado com o seu conhecimento, exercendo uma função pública temporariamente. Se fica tempo demais, já é apreendido pelo sistema e não é bom. Então, concordo. É preciso haver essa renovação, as pessoas precisam se alternar. Eu concordo com você, precisamos atrair bons políticos para a política. Como fazer isso? Primeiro, com punições rigorosas a todos esses que vêm lesando o erário. Isso é importantíssimo. O Poder Judiciário tem um papel fundamental, Ministério Público, Polícia Federal, tem que ser absolutamente rigorosos e céleres. O que me incomoda, Tiago, nessas discussões e nessas interpretações do STF, e ele não pode se furtar a interpretar porque ele tem que aplicar a lei. Mas o que é ruim é que essas formalidades, elas vão anulando provas, vão anulando documentos, vão postergando atos judiciais, atos investigatórios importantes. E quando se chega, então, formamos um arcabouço probatório, temos indícios de autoria. Mas não dá mais para processar, não dá mais para condenar, porque houve prescrição. Isso é terrível. Então, há um benefício para essas pessoas. Elas se aproveitam das formalidades, do excesso de formalismo, para, então, macular o conteúdo. E aí se furtam e fogem da justiça. E seguem sendo eleitos, seguem sendo ficha limpa e a gente não consegue renovar o Congresso. É terrível isso. Gisele, eu concordo plenamente com você. O Supremo Tribunal ele vai começar a condenar pessoas no mensalão. Você lembra, José Dirceu, José Genuíno, todo mundo para cadeia, todo mundo foi para Papuda passar uma temporada. O que acontece? Acontece que houve, de fato, uma mudança. A partir de agora, esses problemas não ocorrerão mais, como ocorria lá atrás. Você sabia que o pai do presidente Collor deu um tiro dentro de um senador, ele senador, dentro do Congresso Nacional? E não foi processado porque o Congresso não autorizou o processamento pelo Supremo Tribunal? Vejam a história. A história é nefasta. A história é nefasta, eu concordo contigo. Mas houve uma alteração. E agora é uma questão de ajuste e calibragem. Sobre a questão do político, eu concordo contigo. Eu não sei por que um pai quer que o filho seja político. Vou ser muito honesto contigo. Não é crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Estou falando lato sensu. Eu não entendo. Por quê? Porque a política afasta as pessoas. Primeiro, as campanhas eleitorais. Nós sabemos as balbúrdias que são. Por exemplo, acabei de citar o Dr. Marcos Vargas aqui de São Paulo. Você não sabe o que é participar de um debate, de um diálogo com esses juízes, promotores, muitos procuradores da República também que estão aqui no Tribunal Eleitoral da nossa região, advogados. As eleições são uma balbúrdia de todos os lados, de todos. É dinheiro por fora, é santinho por fora, é dinheiro de empresa, nós sabemos disso. A Lava Jato, fundamentalmente, era dinheiro para campanha. A gente não pega a gente que colocou muito dinheiro no bolso, tirando um ou outro, né? Uma boa qualidade de pessoas. Mas era fundamentalmente para os partidos, rios de dinheiro para os partidos. Por fora, por causa das limitações. Agora existe um debate civilizado no Brasil sobre esse tema. Nesse aspecto, é muito importante o que aconteceu nos últimos anos no Brasil.
E é muito importante a atuação, vejam só, eu não estou aqui, não tenho mandato procuratório, não tenho procuração para defender ministro nenhum do Supremo. Mas é importante essa virada do Supremo Tribunal Federal na questão do foro privilegiado e nas discussões também sobre doação de campanha. Porque não é possível que pessoas tão qualificadas, de direita e de esquerda, embora eu ache isso uma grande fantasia no Brasil, né? É aquela história, eu vi o Partido Socialista chegando ao poder, assim com os banqueiros. Imagina o Trotsky vendo isso, seria engraçadíssimo. Não é? É só o Brasil é capaz dessas grandes coisas. Né? Nós perdemos a brasilidade ao longo do tempo, mas a brasilidade boa deve ficar, não a ruim, não a malandragem. Não a malandragem carioca, a dos romances. A malandragem da corrupção, da cretinice pública. Isso deve acabar. Agora, há uma mudança cultural no Brasil, sem dúvida nenhuma. E uma mudança cultural jurisdicional. Agora, quando você fala de diminuir as garantias, eu também vejo isso, eu concordo contigo na questão da corrupção, tá? Concordo contigo. Mas eu vejo também as pessoas que querem entrar na política se sentindo menos protegidas. Porque o problema não é o foro privilegiado. O problema são as ações de improbidade administrativa. Essa é a grande realidade do problema brasileiro. Creio que um dia chegaremos aqui a um debate até mais alongado sobre isso. A improbidade administrativa é que é o grave problema. Porque você pega uma pessoa eleita, pode ser no rincão. Vamos acabar com a ideia que Brasil são as grandes cidades e o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal. O Brasil é o vereador. O Brasil é o prefeito da cidade. E o prefeito, por exemplo, adquire não sei quantos, 2, 3 milhões de reais tais. E acaba condenado. Por improbidade. É ele que terá que pagar. E muitas vezes foi um problema do vereador, foi um problema do lado, não direto da atuação dele. Porque existe uma questão de uma diferenciação entre dolo e culpa na responsabilidade administrativa. Existe uma série de problemas no Brasil. O Brasil não são os Bolsonaros e o Lula se degladiando no Supremo Tribunal. São os vereadores, são os prefeitos, é o bom comerciante da cidade pequena que olha para a política e fala, eu vou me meter nisso? Como eu conheço grandes advogados, pessoas que não precisam de roubalheira, que gostariam de entrar na política, mas olham e pensam, eu vou me meter nisso? A opinião do promotor que um dia briguei lá atrás vai ser a opinião de quem vai entrar com a ação de improbidade administrativa? A gente vai agora para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com a Gisele Soares. Obrigada, Tiago, pelo debate. Bem-vindo de volta. Obrigado, querida. Adoro debater com você. Também, querido. Como fazer para atrair boas pessoas bem intencionadas para a política? Esse é o desafio atual do Brasil. E uma das formas de atrair boas pessoas é o cumprimento das regras e, justamente nessa medida, a revisão desses foros de prerrogativa de função. Nós temos um poder judiciário no Brasil muito bem desenhado, juízes que passam por provas técnicas rigorosíssimas, por exames escritos, exames orais, que são aprovados, que depois de aprovados seguem recebendo treinamentos, seguem recebendo subsídios, apoios, estudos técnicos, são inclusive incentivados a seguirem estudando e se aprimorando. Precisamos confiar no nosso judiciário. Temos um judiciário com duplo grau de jurisdição, isto é, decisões de primeiro grau, elas podem ser objetos de recurso para a revisão de tribunais colegiados, de desembargadores, de ministros. Então, temos essa possibilidade, essa inclusive é uma crítica que se faz muitas vezes, que há este excesso de recursos. Então, nós precisamos confiar no nosso poder judiciário, nós precisamos rever, sim, essas regras do foro de prerrogativa de função. Há um excesso, o Brasil é uma exceção diferente de todo o restante do mundo. Isso é um resquício, sim, de coronelismo, de monarquia. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos sob a égide da igualdade. E igualdade para todos é acesso à justiça igualmente para todos, investigação,
punição para todos de forma igual. Vamos sim pensar criticamente e debater rigorosamente essa questão do foro por prerrogativa de função para acabar com isso e desafogar o judiciário. Agora os argumentos finais do Tiago Anastácio. Tiago? Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Obrigada. Um grande poeta brasileiro disse que o malandro é o barão da ralé. E ele faz uma referência muito interessante à história, e a história que é muito característica do Rio de Janeiro, do malandro, a figura do malandro. O malandro da capoeira, o malandro que está dentro das rezas do candomblé e da umbanda, o malandro que é, sem dúvida nenhuma, o dono da ginga. O malandro que tomava um dinheirinho de alguém na malandragem do jogo de carta. Não nas rachadinhas dos gabinetes. Esse não é malandro, esse é bandido. Esse é bandido. Eu estou falando do malandro, que é o barão da ralé. O que vai trabalhar e quando arranja um trabalho porque se apaixonou pela moça, ele vai trabalhar sofrendo, sofrido. Essa é a figura folclórica do malandro. Como o Jorge Amado vai estabelecer um tipo de malandro em Quincas Berro d'Água, de forma maravilhosa. O problema do Brasil não está, e eu usei a expressão, por isso que volto ao tema, não está no malandro da ginga, porque Mané Garrincha era um malandro. Dizia ele, né, que o corpo exigia o drible. Há uma malandragem, há uma beleza na coisa das ruas, há uma beleza na coisa multifacetada das nossas religiões, dos católicos que também rezam em Umbanda, que existem os judeus que também rezam em Umbanda, existe a cabala, existe a beleza brasileira que está nas ruas, que está nos sambas. Essa é a boa malandragem. Não falemos mal da malandragem. A malandragem ela é bonita, ela é gostosa, ela é leve, ela nos traz os pontas esquerdas e os pontas direitas, nos traz a capoeira, nos traz tudo o que há de bom da brasilidade. Outra coisa é o bandido. Outra coisa é o pilantra. Outra coisa são esses políticos que vão querendo o mal para os próprios filhos. Filho, vá ser um congressista nesse congresso? Você deixaria o seu filho ou prepararia o seu filho para participar da política nacional como está agora? Isso é ser um pai? Não, isso é claro que não. E não é um recado para o presidente da República, estou pouco me lixando para ele. A grande realidade que nós temos no Brasil é nós não temos a proteção para que os melhores cheguem ao debate público. É por isso que eu falo, a prerrogativa de função foi sim um problema ao longo do tempo no Brasil. Há uma alteração boa agora. Nós precisamos, e aí é difícil para os não técnicos em direito entenderem, precisamos de ajustes. Mas me parece que a coisa melhorará muito. E já está melhorando. Tiago Anastácio, Gisele Soares, muito obrigado aos dois mais uma vez e até amanhã, hein? Até Rafael, até Gisele. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.